E agora a gente vai começar o processo ah, chamado de fermentação, tá? A gente vai estudar dois tipos de fermentação. A fermentação alcoólica, tá? Que tem aplicação prática, e a fermentação lática. Qual que é a característica de fermentação, galera? Ela ocorre em um meio sem a presença do oxigênio. Então, meus queridos, como eu falei, a fermentação, então, é um processo, é uma via metabólica para obtenção de energia. Só que a grande sacada é, enquanto a respiração ocorre na presença do oxigênio e gera uma quebra total da molécula de glicose, a fermentação ocorre na ausência do oxigênio, então é uma via anaeróbia, tá? E como ela não ocorre na presença do oxigênio, a quebra da molécula de glicose é parcial. Então, se eu tenho uma quebra parcial, eu libero parte da energia, tá? Então a gente vai ver que o rendimento energético na fermentação ele é mais baixo do que da respiração celular. Ivan, quem que utiliza então a fermentação? Fungo faz fermentação, bactéria faz fermentação e as células musculares esqueléticas do nosso corpo, tá? Quando você está fazendo atividade física vigorosa, intensa, seu corpo não está tendo o suprimento necessário de oxigênio, como você precisa ainda realizar a contração muscular, o nosso corpo ele escolhe uma outra rota metabólica, tá? Rota metabólica são as reações químicas para obtenção de energia. Então, o nosso corpo, sim, na ausência do oxigênio, ainda ele consegue, de uma maneira meio limitada, mas ele consegue produzir ATP para que você ainda consiga fazer a contração muscular. Então aqui está representado o esquemão da fermentação alcoólica, tá? Então, fungo microscópico, principalmente os Saccharomyces, tá? Que a gente conhece popularmente como levedura ou fermento biológico. Não é fermento químico, é fermento biológico. A utilização da fermentação alcoólica, galera, produção de bebida alcoólica, fabricação de pães, fabricação de bolo, desde que você utilize fermento biológico. Aí entra nesse esquema, tá? Por exemplo, você vai fazer a massa e essa massa você vai utilizar o fermento biológico, tá? Ah, quando você faz toda a mistura, você deixa essa massa descansando. O que significa deixar essa massa descansando? É deixar todo esse fungo, essa levedura, fazer o processo. Então ela está pegando o açúcar que está na receita, na mistura, tá? Ingerindo. E esse grupo de leveduras, galera, vai liberar um gás, que é o gás carbônico, tá? E é esse gás carbônico que faz a massa do pão crescer. Você pode até se perguntar, Ivan, mas é fermentação alcoólica, vai formar álcool no final. Eu posso comer o pão, ele tem álcool, ele não tem álcool? Como depois você vai levar isso ao forno, galera, a temperatura alta vai retirar todo o álcool presente nessa mistura aí, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no esquema, tá? Você tem a molécula de glicose, eu tenho minha fase de investimento, então tem que fornecer 2 ATPs de energia para gerar quebra da glicose novamente em duas moléculas de 3 carbonos que a gente chama de ácido pirúvico. Se teve quebra de ligação química, eu liberei energia. Essa energia já é uma energia que consegue transformar duas moléculas de NAD em duas moléculas de NADH2, que é altamente energético, tá? Esse ácido pirúvico, galera, ele vai perder um gás carbônico, então ele vai sofrer uma descarboxilação, tá? E o ácido pirúvico perdendo um gás carbônico, ele se transforma automaticamente em etanol, que é o produto final da fermentação alcoólica. Mas perceba, para cada uma molécula de glicose, galera, eu consigo produzir duas moléculas de etanol mais a energia. Só que o rendimento na fermentação alcoólica, pelo fato da fermentação ocorrer num ambiente sem oxigênio, a quebra da glicose é parcial. Então, apenas parte, ó.
quebra parcial, libera parte da energia. Tanto que o rendimento energético da fermentação alcoólica é apenas 2 ATPs. E chegamos ao último processo de fermentação, chamada fermentação lática, tá? Normalmente é realizado por bactérias que conseguem coagular o leite, mas em prova, o que é muito cobrado, é a relação da fermentação lática com o corpo humano, tá? Então, quando você está em uma atividade física intensa, faltando oxigênio, as células que fazem parte do tecido muscular estriado esquelético vão realizar a fermentação lática para que ocorra a obtenção de energia, para que essa energia permita a contração muscular, tá? O problema é, quando o corpo nosso realiza a fermentação lática, no final do processo ele vai produzir um ácido chamado ácido lático. E esse ácido lático vai ficar dentro da sua fibra muscular, tá? Por ser ácido, pode gerar um processo inflamatório, pode gerar cãibra, tá? Vai gerar dor. Então, dá uma olhadinha aqui no esquema, galera. Mesma coisa, ó, cada molécula de ácido pirúvico vai ser convertida em ácido lático. Então, ó, o esquema da fermentação lática e da fermentação alcoólica é muito semelhante, tá? Vamos lá, então. Eu tenho minha fase de investimento, que eu vou fornecer 2 ATPs, consigo quebrar essa molécula de glicose, libero energia, e essa energia já é uma energia que consegue transformar 2 moléculas de NAD em 2 moléculas de NADH2. Sendo assim, a gente forma 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? Grande diferença na fermentação lática, galera, não ocorre desprendimento nem formação de gás carbônico. Olha quem volta para a história aqui, ó, embaixo do ácido pirúvico, o NADH2 vai liberar hidrogênio para esse ácido pirúvico e esse outro NADH2, o lado direito aqui embaixo, vai liberar também seus hidrogênios, tá? E vai ficar descarregado. Então agora, o que era ácido pirúvico se transforma em ácido lático. Então, ó, quando a gente fala de cloroplasto, a primeira coisa que você tem que fazer é relacionar o cloroplasto a um processo, aliás, eu considero o processo mais importante do planeta Terra, galera, que é a produção de energia. E a produção de energia ela é realizada por organismos que a gente, na biologia, a gente chama de autótrofos. Tá? Plantinha faz fotossíntese, professor, e aí ela produz comidinha para ela. Bom, se ela produz seu próprio alimento, ela é um autótrofo, tá? Então, se você der uma olhadinha nesse esquema aí, galera, do slide, eu tenho um solzinho bonitinho representado. Nessa energia solar vai ser capturada, tá? Lá pelos cloroplastos, uma região interna que a gente vai ver. Além da luz solar, a plantinha retira gás carbônico da atmosfera e ela depende da água, tá? Que ela retira através das raízes. Passa por um monte de processo químico, de reação química, tá? A planta consegue produzir gás oxigênio. Esse oxigênio é liberado na atmosfera, tá? Só que a própria planta, na grande maioria das vezes, é ela que utiliza esse oxigênio. Por quê? Porque além da fotossíntese, a planta respira, tá? Já vou te avisar. A planta respira 24 horas por dia e não depende de nada para ela respirar. A luz interfere na respiração? Não. Temperatura influencia? Não. Para respirar, é um processo, você olha no gráfico, é uma linha constante, tá? Além do oxigênio, tem o principal, que é a formação de um composto orgânico que a gente conhece, sendo a glicose, que é o C6H12O6. Ivan, existem outros açúcares que são produzidos aí? Tem a frutose, por exemplo, tá? Se você come banana, por exemplo, ela é doce. Se ela é doce, lá dentro dela você pode ter certeza que tem frutose, tá? Então vamos falar um pouquinho agora da organela, do cloroplasto, tá? Primeiro, é uma organela que armazena um pigmento que tem cor.
Então eu classifico o cloroplasto sendo um cromoplasto. Cromo vem de cor, tá? Se não tiver cor, é chamado de leucoplasto, por exemplo. Então, o pigmento dentro do cloroplasto, galera, é a clorofila, tá? Qual o papel da clorofila? Ela absorve energia solar, que a gente chama de energia eletromagnética, e consegue converter essa energia em energia química. Vou chegar até mais perto. Ó, vou sussurrar. Essa energia química chama-se ATP. Beleza? Mas como que produz ATP? Ela vai pegar a molécula de glicose, tá? Esse açúcar, uma parte ela vai converter em energia, tá? Para ela, que é o ATPzinho, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa organela. Tem uma membrana externa, que tá aqui em cima, ó. Logo abaixo tem uma membrana interna. Ela possui esses prolongamentos da membrana interna, tá? Que podem formar o que a gente chama de tilacoide. Percebam que formam pilhas aqui, tá? Cada pilha, cada disco desse aqui, galera, a gente chama de granum, do latim. Se eu juntar todos os grânulos que existem dentro de um cloroplasto, eu formo graná. Então, granum é um disquinho desse. Se eu pegar todos, tá? O conjunto a gente chama de graná. Além disso, galera, a gente tem uma região aqui chamada de estroma, tá? Que é uma região que fica entre a membrana interna e entre também esses discos aqui, que a gente chama então de granum, ok? Todo esse espaço aqui que não está preenchido por nada, tá? A gente chama essa região aqui de estroma. Aqui tem um outro esquema para vocês, bonitinho. E o legal aqui, galera, que não aparece no outro desenho, a gente tem ribossomo dentro do cloroplasto e tem DNA. Se tem DNA e tem ribossomo, já coloca na tua cabeça. Aí dentro já consegue produzir proteína. Já consegue também produzir RNA, tá? Ivan, tô vendo aqui em cima que tem um grão de amido, tá? Grão de amido é reserva. Na hora que precisar de energia, transforma o amido em açúcar. Lipídio é estoque, também é energia, tá bom? Aqui está o estroma, bonitinho, aqui em verde claro, tá? Você tem a pilha aqui de discos, ó, grânum. Se eu pegar todos os grânulos de um cloroplasto, eu formo graná. Igual se fosse din-din, tá bom? Bom, vamos partir para a fotossíntese, que às vezes o aluno ele tem uma certa dificuldade, mas é tranquilo, galera. Primeira coisa, o que está representado aí para a gente é a equação geral da fotossíntese. Por que é geral? Porque tem a reduzida. A reduzida eu nem vou passar, porque permite você cometer erro na hora da prova. Tá? Então, se você olhar essa folha, do lado esquerdo da imagem, você tem reagentes, ou seja, o que a planta precisa, tá, para conseguir fazer a fotossíntese. Então ela vai ter, essa equação está balanceada, tá? Por isso que é 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, tá? Aqui você tem, aqui embaixo, tá? Ó, 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, na presença da luz. E esse pigmento fotossintético é a clorofila. A planta, através de uma série de reações químicas, ela consegue produzir C6H12O6, que é a glicose. Ela também produz água e libera oxigênio para a atmosfera, tá bom?